A gente sai um pouco de Libertadores, agora a gente passa para uma competição nacional. A gente vai falar de Copa do Brasil, porque Boa. tá aí, ó. Vasco da Gama avança para a segunda fase da Copa do Brasil, vence o 1 fora de casa, afasta de vez qualquer chance de zebra que alguém chegou a cogitar. O microfone dele tá falhando, né, Teu cara? microfone tá... Ele falou pra mim esses dias no off que o cabo do microfone dele tá ruim. E é por isso que tá falhando toda hora. Desculpa, galera. Mas, enfim, o Vasco vence e convence, né? Quero saber de vocês, porque mesmo sem o Payet, o Vasco venceu, tomou um sustinho até do Marcelo Dias, tomou um gol de empate, mas, assim, foi um jogo... E aí, Vini? Cara, esse chiado é aqui? É, irmão. Eu pensei que era no Vini, pô. Não, esse chiado é no Vini. Mas o Vini não tá mexendo no microfone, pô. Acho que é você. Caraca. Então, cara. Mas enfim, falando do Vasco, mano, a gente tinha que ver como. Ó, o Maurício no fone dos comentários. Rapaziada. Mas, cara, então, falando de Vasco agora, mano, achei que foi um jogo complicado, tá ligado? Um jogo complicado demais. Porque pode, Marcílio Dias e tal. Pô, quem é Marcílio Dias? Não dá pra saber e tal. Pô, o Vasco é infinitamente melhor. Tá sem Payet e tal. Mas, tipo, não tem como desdenhar do adversário. Principalmente falando de Copa do Brasil. Irmão, o Cruzeiro perdeu pro Souza de 2-0. No qual o escudo é um dinossauro com a bola dominada. Tá ligado? Fazendo assim. Então, tipo assim, a Copa do Brasil é o campeonato mais democrático, podemos dizer assim, porque coloca grande de frente com pequenos, e tipo, com os pequenos, os clubes de menor expressão, jogando em casa, né, com o apoio da sua torcida. E o Marcílio Dias teve a possibilidade, sim, de jogar, por exemplo, em Brasília, Cariacica, abrir mão do seu mando de campo para ganhar um dinheiro a mais. Isso é importante também para um time de menor expressão, porque acaba cedendo seu mando de campo para um time do Vasco, que é um time nacional, e obviamente onde colocasse o jogo iria lotar, mas não, Marcílio Dias não abriu mão de jogar em casa, quis jogar em casa com o apoio da sua torcida, porque acreditava sim na possibilidade de passar de fase, e o Marcílio Dias até enfrentar o Vasco não tinha perdido dentro de casa nesse ano de 2024. Então, era um time que poderia sim surpreender o Vasco. E foi assim no começo do jogo. O Vasco não conseguiu ter muito a bola no pé para propor o jogo. Marcílio Dias propôs o jogo em alguns momentos do jogo, sim, principalmente pela falta do Payet. O Ramon Dias não abriu mão de jogar sem seus 3 defensores, né? Sua linha de 3 defensores lá atrás. O Medel com um pouco mais de espaço, né? De campo, né? Para poder jogar ali ao lado de Zé Gabriel. Mas o Vasco não entrou com um camisa 10. Um cara ali para fazer a função de receber a bola e tentar achar algum jogador pela ponta, algum dos 2 alas, né? Que estão sendo Paulo Henrique e Lucas Piton. Então o Vasco entrou com 3 defensores, uma linha de 4 no meio de campo, né? Com Zé Gabriel, Galdames pelo meio, PH e Piton dos 2 lados. E aí na frente entrou com mais 3, com o Adson por uma ponta, Rossi pela outra ponta e Verratti de centroavante, sem um cara ali no meio de campo para fazer essa ligação defesa-ataque, que vem sendo o Galdames e também o Payet. E aí o Vasco, eu acho que sentiu dificuldade principalmente nisso, cara. Eu acho que o Payet faz muita falta, cara. O que vocês acham? Cara, eu concordo. O Payet, assim, é o cérebro ali do Vasco. Mas o time se adaptou bem, cara. E destacar também o Adson, fez uma boa partida. O criticado Rossi também foi importante. E o Verratti realmente parece que aos poucos está voltando a pegar esse ritmo de fazer gols e tudo mais. Eu destaco aqui esse comentário da Tayane, que ela falou o seguinte: a verdade é que o Ramon Dias é o craque do Vasco. Mudou a cara do jogo com as substituições no intervalo da partida, mesmo o Vasco ganhando por 2-1. Concordo, o Ramon Dias, cara, ele é um cara que chega ali no Vasco da Gama desde o ano passado e salvou o Vasco do rebaixamento, e é um cara que impõe o seu ritmo, o seu estilo de jogo muito bem. Os jogadores abraçam a ideia e é por isso que dá certo e vai dando certo. E é por isso que a gente também pontua aqui que o Vasco vai conseguir fazer uma boa temporada diferente do ano passado, né, Arthur? Não, de fato, irmão, o Vasco é um time que, apesar de ser irregular em alguns momentos, é muito competitivo e ainda tem muito para onde crescer. Eu acho que esse jogo mostra isso e mostra a capacidade do Vasco de se adaptar em diversas maneiras dentro do mesmo cenário, né? Porque, por exemplo, essa ausência do Payet, que ficou fora por conta de um quadro gripal,
deu a possibilidade do Adson entrar em campo e flutuar na posição do Payet, né? Ele fez essa função. É óbvio que o Vasco vai perder qualidade, porque a gente fala do Payet como um dos melhores meias e melhores jogadores do futebol carioca / brasileiro, né? Com a bola no pé, irmão, o Payet é muito craque, o Adson não tem essa qualidade. Mas o Adson é um bom operário da bola, fez o gol, ajudou o Vasco. Só que eu concordo com o Vini quando ele fala que o Vasco teve certa dificuldade, tanto que o Ramon Dias muda o esquema tático 2 vezes durante o jogo. Por isso que eu falei dessa mudança. Porque o Vasco estava cedendo alguns espaços para o Marcílio Dias, e aí o Ramon Dias sai desse 3-4-3 e vai para um 4-3-3. E aí o 4-3-3 também não dá muito certo, ele tentou ali ocupar os espaços e tirar essa liberdade do Marcílio Dias, só que acaba não dando certo, e depois ele deixa no 4-4-2, se não me engano ele tira um ponto e coloca mais um meia, e aí o Vasco acaba crescendo na partida e tendo mais oportunidades. E é o que eu falei, cara, o Vasco tem muita possibilidade para mudar. Ano passado a gente falava muito sobre elenco, tanto do Fluminense quanto do Vasco, enfim, de outras equipes também, mas o mercado do Vasco foi muito interessante porque ele trouxe peças que possibilitam que o Ramon Dias mude ao decorrer do jogo. E é importante, cara, principalmente no jogo de mata-mata, onde você tem que mudar rápido, errar pouco e tomar decisões em fração de segundos, é muito importante você ter peças que você confie no banco para mudar jogos, como foi essa classificação do Vasco contra o Marcílio Dias. De novo, é um time que em alguns momentos ainda é inconstante, mas eu não acho que seja ruim, longe disso. Eu acho também que o Vasco tem potencial, porque como eu já falei, talvez a Copa do Brasil seja o título mais acessível ao Vasco, tirando o Campeonato Carioca, e o Vasco tem sim potencial para beliscar esse troféu aí, cara. Não vejo como absurdo, não. Não, com certeza. O Vasco, no final de semana, já tem um confronto no Campeonato Carioca contra a Portuguesa. E na semana que vem, já no dia 6, já tem a segunda fase da Copa do Brasil contra o Água Santa, que é um time que já deu muito trabalho para os times paulistas. Foi finalista do Paulistão na última temporada. Sim. O Vasco joga em casa. Só que assim, favorito, né? Amplo favorito, a gente vai falar muito sobre isso. Só que assim, o calendário vai ficando apertado. No Cariocão, o Vasco precisa vencer para se garantir na próxima fase. E aí tudo indica que, tem grande chance de pegar o Flamengo numa semifinal. Então vai para uma semana de Copa do Brasil, emendando semifinal de Carioca. Assim, essa fase final do Carioca já fica uma doideira, porque começa a emendar com a Copa do Brasil, alguns times com Libertadores. Então é um bom teste pro começo de temporada do Vasco, vocês concordam? Concordo, mano. Exato, eu concordo. O Payet, para domingo, ele continua sendo poupado, por mais que apresentou uma melhora desse quadro gripal. Tinha muita gente com medo, porque não sabia se era Covid, não sabia se era dengue e tal, mas no final não passou de uma virose, que muitas pessoas estão passando por esse tipo de virose ultimamente, né, e tal. Tem gente que tá com sem vergonhice, né? Tá vindo com uma seta vírus, né? Desde o carnaval. Mas tem gente Meu que pai realmente... tá com dengue, moleque. Sério mesmo? Sério isso, mesmo? mano? Pô, pesou o clima do nada. Caralho, como assim, velho? Eu achei que você ia fazer uma piada, eu tava com um sorrisão no rosto. Caralho. Pô, melhor seu pai, mano. Melhoras do seu Luiz aí que tá dodói. Seu Luiz, que quando eu tava careca, perguntou o que tava acontecendo comigo. Não, mas é teimoso, problema. Já foi trabalhar hoje, pô. Correria, que irmão, isso, correria. Cara? Mas enfim. Mas o Payet tá se melhorando, tá melhorando desse quadro gripal que ele apresentou. E o Vasco deve poupá-lo também contra a Portuguesa, porque também é um time que não tem tantas pretensões no Campeonato Carioca até o momento. Então, e o Vasco joga em casa em São Januário no domingo. Então tem tudo para ganhar esse jogo contra a Portuguesa. E a gente espera que ganhe. E essa parada que o Arthur falou sobre o Ramon Dias e a Tayane também falou nos comentários é realmente verdade, porque tem muita gente que diz que time que tá ganhando não se mexe. E a gente vê que é totalmente diferente com o Ramon, porque sai vencendo, né? O primeiro tempo, muda e faz questão de mudar 2 vezes. E, cara, você vê que ele não tem medo de mudar, sabe? E ele não tem receio, ele confia nos jogadores que ele tem. Ontem, por exemplo, o João Vitor é um jogador que vem crescendo a cada jogo. E ele optou por entrar com Rojas. E aí teve gente que ficou bolada e tal, em alguns grupos até de amigos. E eu falei assim, irmão, se o Ramon Dias acha que é melhor o Rojas começar jogando, deixa ele, mano. Ele sabe mais que a gente, ele tem um plano. O Abuelo tem um plano.
Então, tipo, eu acho que o torcedor vascaíno pode sim reclamar de que faltam sim contratações, isso aí é notório. O Vasco precisa de peças de reposição e até peças para serem titulares. Por exemplo, a vaga que hoje o David assume é uma vaga que, na minha opinião, é uma vaga que o David chega para ser reserva. Acho que tem que trazer um titular, sim. Tem alguns defeitos no time do Vasco que precisam ser consertados, mas a partir do momento que a gente tem um líder ali na beira de campo, e não só um líder, né? Temos 2 líderes, já que Emiliano Dias é um cara bastante presente, que tem o respeito de todos ali também. Então, acho que isso deixa a gente mais tranquilo para seguir a temporada, já que o Vasco é um time que vem crescendo cada vez mais e vem evoluindo cada vez mais no campeonato, assim como seus jogadores também, né? O Ramon consegue extrair o melhor de cada um dentro de campo. Perfeito. E, ó, perguntinha Fala aqui, aí. hein? Payet é o maior nome do futebol brasileiro para vocês? Ah, cara, a gente entrou nessa resenha aqui do futebol carioca na semana passada. O Guilherme Feitosa já ampliou pro futebol brasileiro. Eu acho que não, cara. Pra mim, não, velho. E eu recebi Não. feedbacks ainda. Um tio meu falou, pô, que história é essa de Payet, melhor jogador do Campeonato Carioca? Que ele viu o corte, ele falou, Gosto o melhor disso. jogador é o Arias. Falei, não, beleza, Bom nome. bom nome. É. Mas, cara, assim, o Payet é um bom jogador, um craque de bola, mas eu acho que o maior nome no futebol brasileiro Momento atual ou carreira? Momento atual ou carreira? Ah, vale o VSR. Não, VR. carreira, eu acho que aí tem como a gente colocar o nome do Payet em campo. Mas agora, no momento atual, eu acho que é um jogador interessante. Se a Payet não ganhou nada. Se a gente tivesse que colocar uma Não, tier que list, isso, ele... O Payet não ganhou Não. nada na carreira, pô. Pô, mas o Payet foi relevante durante muito tempo na Europa, pô. Não dá pra tirar ele pra Exato. merda assim também. o Payet foi o pô. jogador com mais participações para gol na última década, na frente de Lionel Messi e De Bruyne, cara. Eu acho que Porra, isso aí já mas não levantou um caneco, pô. Não levantou Ah. uma taça. Ah, Quanto mas tempo aí... tem o Caneco também, pô. Vai falar do Caneco. Não, mas aí pra falar que ele Mas pra falar que ele é um dos maiores nomes de brasileiro, muito Não, exagero. pô. É 1-2, pô. Na minha opinião, é. Cara, pra mim é um 2 também. Não é o maior, pô. Tem Marcelo, Ramos Rodrigues, beleza. Mas, pô, o Payet tá no colo, cara. Ah, Payet do Caneco, que isso? Ele é... Payet do caneco, filho. Segue essa bagunça. Cara, Vamos falar. vamos lá, vamos que vamos. A gente vai pro próximo assunto aqui, mas antes, pedir já pra galera se inscrever aqui no canal. A meta são os 600 inscritos. Já chega deixando aquele like, comenta aqui na live. Tem corte todo dia no canal. O Instagram vai ser Boa. mais movimentado agora. E vamos que vamos, minha rapaziada.